Opa, Shalom, irmãos. Como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua Hamashi, do nosso Pai Yahweh. Segundo vídeo hoje. 2 vídeos no mesmo dia. Caramba, o Luca mudou, hein? Vai, podem comentar. Mas é sério, gente, é porque quando o Criador nos chama para falar sobre alguma coisa, a gente não pode negar jamais. Bem, o tema do vídeo agora é como vocês estão vendo no título. Qual é a diferença entre mandamento e tradição de homens? Por que as pessoas confundem tanto e por que até hoje existem fariseus dentro da academia de teologia, mas que dizem ter o conhecimento e muitas vezes acabam confundindo as ovelhas mais do que ajudando? Eu estou fazendo esse vídeo até para complementar o vídeo que eu lancei de manhãzinha, que falando sobre a santidade não muda. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Como que as tradições mudam a forma de você entender a santidade. E nada melhor do que isso, do que um belo exemplo aqui em Mateus capítulo 15, que é sobre a famosa passagem do que o Messias disse: por causa da vossa tradição invalidastes o mandamento de Deus. Então vamos ler aqui. Matitiarro, capítulo 15. Vamos lá. Então vieram de Jerusalém a Yahusha alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Essa é a característica do religioso. O religioso, ele coloca a tradição acima dos mandamentos do Criador. E é aqui que muita gente se confunde, porque como o Messias ele falou muito da questão da lei e sempre associou muito a lei, a interpretação errada dos fariseus, as pessoas erroneamente acham que os fariseus e você guardar a lei é a mesma coisa que você agir como um fariseu, o que não é verdade. O Messias, inclusive, ele exaltou a observância dos mandamentos como os fariseus faziam. O que o Messias não aprovou é a interpretação dos fariseus acerca da lei, porque eles estavam distorcendo os mandamentos em prol de tradições e contextualismo demais. Vocês querem a prova disso? Tá aqui. Aonde que está escrito na lei que... Aonde que está escrito na lei que você tem que lavar as mãos meticulosamente antes de comer? Isso não está na lei. Em nenhum lugar está escrito isso. Isso é uma tradição humana baseado em um conceito distorcido de pureza que os fariseus desenvolveram, que é o que a gente chama de judaísmo rabínico, que é diferente do israelismo, que é a observância dos mandamentos que vai do período mosaico até o período davídico, que é onde os mandamentos eram guardados da maneira correta. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é muito importante, porque as pessoas confundem muitos conceitos. Então, continuando. Ele, porém, lhes respondeu: por que vós também transgredistes o mandamento do Criador por causa da vossa tradição? Olha o que o Messias vai dizer. Ele fez uma réplica, ou seja, ele respondeu a crítica dos fariseus com uma outra pergunta que refuta a afirmação anterior dos fariseus. Porque Yahweh ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai e sua mãe seja punido de morte. Ou seja, uma coisa muito importante. Aqui o Messias está dizendo que sim, os pecados graves, os que merecem a morte, ainda merecem a morte. Ou seja, o Messias não veio abolir a pena de morte. A gente só não aplica a pena de morte porque não estamos num sistema teocrático. Mas se porventura a gente tivesse, a gente teria que executar. Ou não também, porque a nova aliança veio mostrar que a misericórdia também estava na lei. Que na verdade já estava na lei, mas com o tempo essa questão foi se perdendo por causa das tradições. Mas eu vou fazer um vídeo mais aprofundado falando das tradições de homem que influenciam a academia teológica até hoje. Mas continuando. Mas vós disseis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Criador, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim invalidastes a palavra do Criador por causa da vossa tradição. Agora, eu vou fazer um desafio, irmãos. Quantos pastores, quantos
crentes vocês já não ouviram por aí com esse mesmo perfil? Ah, a palavra diz uma coisa, mas a minha intenção. Mas se você tiver uma boa intenção no coração, se você consagrar no seu coração, Deus no seu coração, ou se o Espírito Santo te guiar, você pode dar uma desobedecida. Quem nunca ouviu por isso, quem nunca ouviu isso, que atire a primeira pedra. Pois é, essa mentalidade está enraizada no cristianismo moderno. Porque eles querem transgredir a lei em prol, os mandamentos do Pai, em prol do subjetivismo, do contextualismo. Por quê? E por que o Messias falou em questão, por que o Messias envolveu a questão de dinheiro, que é muito importante? Porque esse honra teu pai e tua mãe, entende-se o quê? Que além de você dar dignidade, com o tempo, você tem que sustentar os seus pais com dinheiro, porque vai chegar um tempo que seus pais não vão conseguir te sustentar e você vai prover o sustento, o dinheiro para ajudar com coisas básicas. Que é isso o papel do homem bíblico, ele provê para sua família, incluindo seus pais. Só que o que os fariseus estavam fazendo? Com o base no conhecimento teológico deles, eles começaram a dizer, mas veja bem, se for em razão, em homenagem ao Criador, ou se for um sacrifício em prol do Criador, a gente pode dar uma desobedecidinha aqui, ó, porque é pro Criador. Eles estão caindo no mesmo erro de Saul, que eu já fiz vídeo falando sobre, que está naquele meu vídeo. O Criador quer um coração obediente. Ele não quer um coração bem intencionado, ele quer um coração obediente. E cai bem nesse conceito. Então, quando você ouvir alguém usando a justificativa, mas o contexto estava relacionado, ignora. Ignora. Porque essa pessoa está tentando distorcer a verdade dos mandamentos para justificar as suas próprias ações, assim como os fariseus faziam. Eu tinha que dar uma pausinha aqui porque o vídeo cortou. E aqui, ó, e esse jamais, aqui, ó. E aí olha o que o Messias falou. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E aí? Você vai continuar seguindo preceitos de homens? Ou você vai estudar a Bíblia de forma neutra? Estudar a Bíblia apenas com a palavra do Espírito. Apenas com o Espírito. Porque o Espírito, ele não se contradiz. O que define pecado em Gênesis vai continuar sendo até o fim dos tempos. Como está escrito em 1 Pedro, como está escrito lá em 1 Pedro, cadê? 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, sendo, aqui ó, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ele está falando com gentios. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro já está partindo do pressuposto que os gentios, a quem ele dirigiu as cartas, conheciam o livro de Levítico, que é o que, ou como nós chamamos, o código de santidade. É por isso que Pedro, e tem um detalhe, o gap temporal, ou seja, existe um gap temporal, ou seja, um período de tempo de 2.500 anos do tempo de Moisés até esse momento. Ou seja, apesar de 2.500 anos depois, Pedro ainda diz para sermos santos conforme o código de santidade. Agora eu digo, vocês vão querer questionar a autoridade de um apóstolo? Eu não sou desse jeito. Se o Criador está falando para não fazer tal coisa, não façamos. Mas eu não concordo. Não interessa. Quando a Bíblia fala, a tua opinião se cala. Se a Bíblia falar uma coisa, para você não fazer tal coisa, não faça. Mas eu... Não interessa. Mas... Não existe mais. Não existe justificativa. É faça e acabou. Um dos frutos da desobediência é a anomia. É você querer transgredir a lei de forma consciente. E é isso que Pedro diz que nós devemos evitar. E não só isso, mas o próprio Messias vai dizer... Lá em Mateus capítulo 7, versículo 20, aqui ó, 21, do 21 ao 23.
Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Ou seja, o que é fazer a vontade do Pai? Guardar os mandamentos e o glorificar sempre, o colocando como o autor da salvação. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fazemos muitos milagres? Ou seja, existem muitas pessoas que vão fazer milagres e ter manifestações do Espírito, mas que não vão ser salvas. Porque os dons espirituais são independentes do ser humano. É independente de mim, é independente de qualquer outro irmão que vai pregar a palavra para vocês. Os dons são dados como uma... Os dons, eles têm que ser usados como parte da equação, não como fundamento da fé. Quantos irmãos aí, quantas pessoas já não expulsaram demônios e depois se desviaram? Se desviaram e nunca mais voltaram. Não é o dom que te salva, é a salvação pela graça, é a graça que te salva. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra iniquidade no grego é anomia, é daqui que a gente tira o termo anomista. Anomia significa viver sem lei, ou seja, a pessoa que vive transgredindo a lei. Então, ou seja, não adianta você dizer no seu coração que você tem uma boa intenção, que você transgrediu um mandamentozinho ali da lei porque a sua intenção era boa, ou que você quis consagrar uma coisa imunda ao Criador, porque você fez de bom grado, porque você vai estar praticando iniquidade. E é por isso que o mundo está desse jeito, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriou. Se o mundo tá essa porcaria hoje, é porque o amor se esfriou. Porque a iniquidade superabundou e as pessoas perderam a fé, perderam a esperança. Porque aqueles que deveriam trazer esperança estão aí, praticando pecados, justificando pecados em prol da fé. Que só existe uma. Ela não é ramificada, só existe uma. Então, irmãos, como que a gente entende o que é o espírito da lei conforme a palavra lá, conforme a palavra de 2 Coríntios? Bem, eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Eu vou até usar um exemplo que o próprio irmão Arthur trouxe no vídeo dele. Por sinal, o vídeo tá muito bom, recomendo. Eu vou até pegar aqui. Aqui, ó. Eu vou dar um exemplo. Aqui, ó. Não. Aqui, ó. Eu vou pegar uma lei de castidade aqui só pra gente ter de exemplo. E se um homem casar com uma mulher e depois coabitar com ela, depois de coabitar com ela, a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e divulgar contra ela má fama, dizendo: casei com esta mulher, me cheguei a ela, porém não achei virgem, ou seja, mentindo sobre ela, então o pai da moça e sua mãe tomarão provas da virgindade da moça. Tá. Tomarão. Isso entende. Mas enfim. Vocês entenderam. Qual que é o princípio por trás disso aqui? Vocês não são canalha. Ou seja, não espalhar má fama por algo que você fez. Ou seja, você espalhar má fama de pessoas inocentes. Caluniar. Praticar calúnia. Esse é o espírito da lei. Mas vocês querem um outro exemplo de como os legalistas contextuais falam? Porque é igualzinho, tá? Porque o legalista contextual, ele é igualzinho ao fariseu. Eu vou até abrir aqui para vocês terem uma noção. Aqui, ó. Êxodo capítulo 23, do versículo 4 ao 5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento do que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Os legalistas contextuais que querem abolir a lei, eles dizem: tá vendo? É porque naquele tempo o boi... Então é porque quando você encontrava um boi, você teria que ajudar, porque está escrito: se encontrares o boi desgarrado, porque naquele contexto... Agora isso aqui não é mais válido porque não temos mais bois, não usamos mais jumentos e não usamos mais jumentos. Logo, essa lei não é mais aplicável. Esse é literalmente o exemplo de a letra mata, mas o espírito vivifica. Os que contextualizam demais. É óbvio que a gente não usa mais o boi. O boi e o jumento, eles são apenas agentes culturais daquele momento. Mas o princípio por trás do mandamento
É simplesmente, você deve amar o seu próximo. É só você trocar boi, por carro. Vamos dar um exemplo. E se encontrares o carro do teu inimigo quebrado, ou a tua moto, certamente o ajudarás. E se vires prostrado debaixo, e se vires o carro do teu inimigo com defeito, não o abandonarás, mas antes o ajudarás a consertá-lo. Tá vendo? É só você trocar o cavalo, é só você trocar o jumento por um carro, o boi por uma moto, o sentido não muda, porque o princípio por trás das coisas é amar o teu inimigo, fazer o que é certo, porque é uma virtude do Criador, porque ele faz chover sol sobre justos e injustos e chuva sobre justos e injustos. Mas as pessoas perdem a santidade, a noção de santidade, quando elas procuram ler o mandamento. Mandamento de forma contextual. De forma contextual. De achando que as coisas só eram para aquela época. Não. A lei é eterna. A santidade é eterna. A lei mostra quanto que nós somos carentes da graça. É o assunto que eu mais domino, que é lei e graça. Lei e graça. E, gente, isso aqui foi um princípio que o Criador colocou no meu coração e mudou minha vida por completo. Me ensinou que nós devemos fazer o bem ao nosso inimigo, mesmo quando ele não merece. Porque isso é um reflexo do caráter e da santidade dele. Que faz o que é certo, mesmo que o outro não mereça. Olha a profundidade desse ensino, que é perdido por causa de um bando de legalista. É isso que vocês querem? São esses que vocês seguem? Cuidado, vocês estão se alimentando de fermento farisaico. Vocês estão se alimentando de fermento farisaico, que o Messias diz para vocês ignorarem. Porque os fariseus faziam exatamente o que eu acabei de fazer, ao invés de se preocuparem com o espírito da lei. E é por isso que a santidade está sendo cada vez mais diluída no mundo moderno e a iniquidade está tomando conta. E é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês gostem. Deixem um like, compartilhem o vídeo e ativem o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Eu vou ver se amanhã ou ainda hoje faço um vídeo relacionado a um outro tema que eu também quero abordar, sobre doutrina da graça. E é isso, meus irmãos. Fiquem na graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach. Até mais tarde.